Boa noite, gente. Obrigada por emprestar o ouvido de vocês aí para mim hoje. Foi uma excelente oportunidade de aprendimento, de aprendizagem. E hoje eu vou falar sobre, no Estudando com Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 1 do livro Ceifa de Luz, que fala sobre caridade do entendimento. Então, eu vou começar fazendo uma oração, tá bom? E eu acho que essa oração que eu vou fazer hoje resume bem a palestra. Então, eu vou pedir para quem quiser fechar os olhos e se acomodar nas suas cadeiras, descruzar os braços e as pernas, respirar bem fundo, tentar relaxar um pouquinho. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhes esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Essa é a prece de Caritas, né, que foi psicografada na noite de Natal, na França, em 1873. E eu peço que os bons espíritos hoje possam nos acompanhar, nos iluminar, para que a gente assimile os ensinamentos e, acima de tudo, que a gente possa não só aprender, mas colocar em prática tudo que a gente tem ouvido, todo o nosso aprendizado, e pedindo a Jesus que nos acompanhe e que Ele toque com o amor dele até os corações mais duros, todos os corações que estão em sofrimento, todos os corações que estão tristes, todos os corações que estão precisando de ajuda. Que Jesus possa, com a sua infinita misericórdia, tocar os corações dos mais necessitados. Amém, que assim seja. E agora eu vou começar a leitura, tá bom? Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Então, é o apóstolo Paulo, Coríntios 13:13. Caridade do entendimento. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança.
À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à disposição de servir sem mágoa e sem reclamar, é que permaneceremos felizes na atenção para Deus. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi buscar a definição da palavra entendimento e caridade. E entendimento, a definição é compreensão, compreender alguém ou alguma coisa. E caridade pode ser considerado o amor a Deus ou ao próximo, pode ser uma tendência natural para auxiliar alguém, você ser benevolente ou ter piedade, é uma expressão de bondade ou de compaixão. E o que eu achei mais interessante é que a origem da palavra caridade, que vem do latim, significa ternura ou amor. Que a gente escuta tanto essa palavra, né, amor, a gente escuta que de Jesus que o amor é a resposta para tudo, e caridade e amor, na verdade, são as mesmas, significam a mesma coisa, né? E aí eu fui buscar o que o Espiritismo nos diz sobre caridade. Então eu vou falar sobre um texto de Emmanuel, eu vou falar sobre Allan Kardec e vou falar sobre uma psicografia de Paulo. Primeiro, Emmanuel, na obra O Viajor, ele escreveu sobre um texto sobre caridade que eu não vou ler inteiro porque ele é longo, mas ele é muito interessante porque ele cita vários exemplos de caridade, né? Então ele fala que caridade, acima de tudo, é amizade. Que para a pessoa triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência que nos compete auxílio, para o amigo é o estímulo, para o inimigo é o silêncio, para o impulsivo é a serenidade, para o ignorante é o ensino despretensioso. Então ele cita vários exemplos sobre o que é caridade, né? E ele fala que a caridade é amor, em manifestação incessante e crescente, né? O problema é que o que Emmanuel quer dizer com todas essas palavras e exemplos, né? Muitas vezes a gente liga a caridade somente às coisas materiais. Então, ajudar alguém financeiramente, dar comida a quem está passando fome, dar uma roupa para quem não tem. Mas ele deixa claro que caridade é muito mais que isso, né? E ela pode vir de muitas formas. Ela pode vir na palavra carinhosa e fortalecedora que a gente dá a um amigo quando esse amigo está em sofrimento. Pode ser no silêncio que a gente dá em resposta a alguém que está em profunda cólera, que está muito chateado com alguma situação, dizendo coisas que numa situação normal essa pessoa não falaria. E é engraçado que essa semana aconteceu uma coisa que me tocou assim profundamente, porque eu fui no hospital levar o jantar para um conhecido que está com a esposa internada. E quando eu cheguei lá, eu vi uma família inteira, os avós, os pais, os filhos, irmãos, sentados no gramado do hospital, de frente a uma janela de um quarto. Eles estavam, óbvio, com distância por causa do Covid, mas isso, assim, eu chorei, assim, isso me tocou profundamente, porque eles poderiam ter ligado, eles poderiam ter mandado uma mensagem, eles poderiam ter feito uma videochamada e ficado no conforto da casa deles. Mas, ao invés disso, eles resolveram sentar no gramado em frente ao quarto de onde estava essa pessoa. Porque eu não sabia que agora a gente não pode mais ir visitar ninguém no hospital por causa do Covid. Então, como eles não puderam entrar no hospital para visitar essa pessoa, que com certeza eles amam muito,
Eles ficaram no gramado. Então essa pessoa ia na janela e podia vê-los. Isso assim me tocou profundamente. Eu acho que essa semana foi o maior exemplo de caridade que eu vi. E eu acho que, sobretudo, o Emmanuel nos recorda que a caridade ela não tem que ser imposta. Você não tem que ajudar alguém, seja lá em que sentido for, e olha que a gente viu que tem muitos sentidos para a caridade, sem impor as suas ideias e sem obrigar a pessoa a fazer aquilo que você julga que seja o melhor e que você julga que aquela pessoa deveria fazer. A gente tem que lembrar que caridade não é julgamento, que caridade é amor, que caridade é ter respeito ao próximo. E Jesus sempre nos lembra que toda vez que a gente faz bem a alguém, a gente faz bem a Jesus. E que fazendo bem a Jesus, a gente estará fazendo bem a nós mesmos. Então é um ciclo, né? Que não se quebra. E aí eu busquei no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo as palavras de Allan Kardec. E lá nessa parte tem a parábola do bom samaritano, que para quem não conhece era um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e aí ele caiu nas mãos de ladrões, e esses ladrões o roubou, machucou muito ele e deixou ele semi-morto. E aí pelo mesmo caminho passou um sacerdote que viu e seguiu adiante, depois passou um levita que também passou adiante, e por último passou um samaritano. E esse samaritano foi tocado de profunda compaixão por ver aquele homem naquela situação e ele o ajudou. Ele cuidou das suas feridas, ele o alimentou, ele o vestiu e ele o hospedou. E assim, o mais importante disso para mim é que em nenhum momento ele julgou aquele homem. Em nenhum momento ele perguntou quem era, o que ele fazia, o que tinha acontecido. Em nenhum momento ele foi questionado. Mas ele deu a ele a ajuda que ele tanto necessitava, né? E Allan Kardec fala pra gente que fora da caridade não há salvação, né? E toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Essa máxima deixa claro o princípio de igualdade de todos os filhos perante Deus. Porque não importa o jeito que você chegue a Ele. O que importa é o que você pratica no dia a dia. O que importa é o que você faz quando não tem ninguém te olhando, né? Então não adianta, o que eu quero dizer com tudo isso? Que não adianta a gente estudar o Evangelho toda semana ou a gente ir para a missa aos domingos, se a gente não colocar em prática os ensinamentos de Jesus, se a gente não tratar as pessoas com respeito e se a gente não praticar a caridade pura, com tantas formas de caridade que a gente pode praticar, né? E tem uma passagem nesse mesmo capítulo que é um capítulo com muitos detalhes que eu gostei muito, que é no item 4, é quando Jesus ele é tentado por um doutor da lei, e esse doutor da lei ele pergunta para Jesus qual seria o grande mandamento da lei. E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. E aí ele deixou mais um mandamento complementando: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é o que ele nos lembra quando ele diz amar e o que ele nos lembra quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo. Para a gente fazer para os outros somente o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Para a gente tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E ele diz que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, e não dá para amar ao próximo sem amar ao Deus, porque Deus vive dentro de cada um de nós. Aí, no item 10 do capítulo 15, tem a psicografia de Paulo, que fala sobre as instruções dos espíritos. E Paulo diz que se a gente se guiar por essa máxima, a máxima da caridade, nós vamos viver em paz na terra. Que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus e nada resume tão bem o dever dos homens. Então, se o homem levar a caridade como guia, ele nunca vai se desviar. Paulo diz, abre aspas, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá, fecha aspas. Ela evitará que você pratique o mal e também fará você praticar o bem. E o que ele quer dizer com isso?
Que não adianta a gente só saber que deve praticar o bem, só saber que deve tratar bem as pessoas, mas que você deve agir sendo caridoso. Porque não praticar o bem, você ser inerte, você saber que você precisa praticar o bem, não praticar é uma forma de praticar o mal. Então, ter a consciência de que é necessário fazer o bem e não fazer é uma forma de fazer o mal. Então, em resumo, para mim, a mensagem de Emmanuel é muito clara. Qual que é a caridade do entendimento? É a de que a gente precisa entender que a caridade, que é o amor, é a chave e resposta para o fim de todos os nossos sofrimentos. E para a gente poder conseguir, finalmente, alcançar a evolução espiritual como família planetária que nós somos. Mas sempre lembrando que a caridade não deve ser feita impondo suas ideias, impondo suas vontades e desejos, obrigando as pessoas a agirem e pensarem do jeito que você julga melhor. Mas sim a gente respeitar os pensamentos e o grau de evolução de cada ser, a dor de cada ser, o sofrimento de cada ser, e dando a cada um o que ele necessita, sem julgamento. E eu deixo aqui uma pergunta para a gente refletir durante a semana, que é que tipo de caridade a gente tem exercido, né? A gente está praticando as verdadeiras caridades? A gente está praticando o entendimento, respeitando os limites do próximo, sem fazer julgamentos e dando o apoio à palavra necessária para cada pessoa em cada situação? Né? A gente está tratando as outras pessoas como nós gostaríamos de ser tratados? Eu sei que não é uma coisa fácil, e eu digo por mim, às vezes são coisas tão simples, mas coisas tão difíceis de serem feitas, mas a gente precisa tentar, né? E eu acho que a gente se questionar é um bom caminho para a gente tentar ser melhor, tentar exercer o bem verdadeiramente e pensar no próximo, porque pensar no próximo é um jeito de pensar em Jesus, e pensando em Jesus a gente está pensando em nós mesmos. E agora, deixa eu só olhar o horário. Agora a gente vai passar para o nosso passe virtual. Eu vou pedir para todo mundo ir se acomodando nas cadeiras, respirando bem fundo, descruzando os braços e as pernas, deixando o corpo relaxar, imaginando uma luz muito brilhante entrando pelo topo da nossa cabeça, passando pelos nossos olhos, pelo nosso nariz, pela nossa boca, pela garganta, descendo para o nosso peito, a nossa barriga e todo o restante do nosso corpo, atingindo todas as moléculas do nosso corpo, purificando nossos pensamentos, purificando as nossas almas, para que a gente possa ouvir, aprender e realizar os ensinamentos de Jesus. Que Jesus possa ir desfazendo as nossas mágoas, as nossas tristezas e os nossos sofrimentos. Que a gente entregue nas mãos de Jesus todas as nossas dores e preocupações. Que a gente se lembre que Ele está sempre presente. Que é só a gente olhar para dentro que a gente vai achar Jesus. Achando Jesus, a gente vai achar a resposta para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades e o nosso sofrimento. Pedindo que Jesus nos ajude a compreender os ensinamentos, os aprendizados que a gente precisa para a nossa vida. Que os bons espíritos sempre nos acompanhem, nos ajudando a entender, a praticar a caridade e ajudar as pessoas que necessitam. Pedindo para os bons espíritos fluidificarem nossas águas, colocando nelas os remédios que a gente necessita, porque eles sabem bem todos os remédios que a gente necessita, todas as palavras de conforto que a gente necessita. Que assim seja. Eu espero que todo mundo tenha uma boa semana e muito obrigada.
Gravar lá. Acho que eu fiz besteira. Vai lá na setinha ali, tem um botão de pausa ali. Me ajuda. Aqui.